Night breezes seem to whisper, I love. E aí, gente, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre a série The Undoing, que é uma série super legal, que o nome já contém um spoiler, mas também paciência. Não é um spoiler tão grande assim, porque desde o primeiro episódio a gente tem uma ideia assim que leva também a pensar que quem é o culpado, o que aconteceu na série. Então eu vou dividir esse vídeo aqui em várias etapas para quem ainda não assistiu, para quem quer assistir, para quem já assistiu e quer escutar mais sobre a série, ou ganhar spoilers, que seja, né? Então eu vou avisando. You could never tell they were rich. It's all so classy and understated. I'll make it up to you later. Make it up to me now. Let's find a room. They must have a few. A premissa da série, assim, sem nenhum spoiler, é um casal perfeito, que é a Nicole Kidman e o Hugh Grant. E eles têm um filho, e é tudo muito perfeito. Ela é uma super psicóloga, assim, renomada em Harvard, e o marido dela é o Jonathan, que é um médico oncologista e trata de várias criancinhas lá com câncer. Então, até aí, tudo é muito perfeito. Eles têm o filho numa escola muito chique também, muito rica, o guri é muito inteligente. Some discovery of a fourth-grade mother found bludgeoned to death. E tem um principal ali que a Grace, que é a Nicole, já vai num negócio de leilão ali das mães, que é para arrecadar fundos ali mais ainda, né, para aquela maravilhosa escola, e ela faz parte do comitê, e entra uma mãe muito diferente das habituais ali. Uma mãe que a gente vê assim que é mais humilde, porque só tem as ricaças ali, né, tudo praticamente assim no mesmo estereótipo, assim, tipo, perua rica e tal, e que tem os mesmos interesses. E entra essa menina ali de 20 e poucos anos, com uma filha de colo, que tem um filho mais velho na escola, e todo mundo fica achando aquilo muito estranho. Como é que ela paga aquele colégio? E ela faz também uma coisa, assim, nesse comitê muito normal, humana, só que elas levam aquilo meio que estranho, não foi de bom tom. Então, aí começa a trama e te dá uma ideia que realmente aquela guria ali vai ser a central da história, né? Ela vai estar no meio de tudo. Aqui eu já vou começar com alguns spoilers, né? Na verdade, eu vou dar todos os spoilers aqui. Eu achei muito interessante na série, assim, esse lado psicológico, porque eu escutei alguns podcasts e vi alguns vídeos dos próprios atores também falando sobre a série, que eu achei muito interessante mesmo esse lado psicológico, principalmente pela Grace ser uma psicóloga, né? Mas esse lado, assim, psicológico, porque a série, no fim, não se trata de quem matou a Helena, se trata da psicologia que tá por volta, assim, porque a Grace, como uma psicóloga muito boa, não conseguiu entender, não conseguiu raciocinar, não conseguiu, até o último episódio ali, ela não conseguiu saber o que ela fazia, porque ela sabia muito bem, sim, tratar dos pacientes, de casamentos e tal, mas quando é no dela, ela não conseguiu. Então isso traz um viés, assim, pra gente pensar também que a mente é uma coisa muito legal. Eu acho, assim, a psicologia é uma coisa muito legal, porque não adianta, tu pode saber de tudo, mas quando é contigo, a coisa é diferente sempre. Então essa série é mais sobre isso, assim, é como a Grace conseguiu lidar, como é que ela conseguiu dar a volta por cima, como ela conseguiu sair daquele relacionamento, porque no começo da série não parece ser um relacionamento abusivo, até que ele começa a demonstrar muitos traços, assim, de mansplaining, que eu achei bem interessante, e de gaslighting também. E para quem não sabe, o mansplaining é uma coisa assim que o homem tenta mostrar que ele sabe mais. Às vezes ele explica a mesma coisa que a mulher explicou, mas ele tenta falar a mais, assim, como se ele que tivesse razão e como se a ideia fosse dele. E gaslighting é uma coisa assim de manipulação, como o nome diz, assim, é uma coisa de manipular. Então, diversas vezes ele nos confundiu, o Jonathan, né? Porque ao mesmo tempo ele estava botando a culpa na Grace, estava botando a culpa no filho, em todo mundo, e estava jurando de pé junto que não foi ele. Então ele fazia muito isso e ela caiu nisso.
Então, isso também mostra, assim, nesses relacionamentos abusivos, que, imagina, uma psicóloga renomada, aconteceu isso com ela, sabe? Então, coitada, assim, as mulheres sofrem muito com isso também. Tem, ao contrário também, mas as mulheres sofrem muito e acontece bem isso. Hoje em dia, isso aí tá bem famoso, até é um termo bem usado, assim, lá fora. Então, isso é um espaço de spoiler, porque também eu fiquei muito impressionada, porque foi uma jogada muito esperta. Foi a Nicole Kidman até que convenceu o Hugh Grant a fazer esse papel, porque ele sempre foi muito famoso pelos papéis, assim, de, né, bobalhão, assim, que ele sempre foi um bobo, uns papéis românticos, e ele nunca foi um vilão, ele nunca foi malvado ou coisa assim, bem longe disso. Então todo mundo já estava acostumado, quem conhece ele, a ver ele nesses papéis e encaixar ele como um coitadinho, queridinho. E ver ele no começo da série como um lindo ali, coitadinho, que ajuda as crianças, e depois como um psicopata, um narcisista, foi uma transformação, assim, eu li diversas críticas que todo mundo achou muito legal, e essa interpretação que ele fez desse personagem foi muito boa, porque ele conseguiu nos trazer isso. A gente, até o último episódio, não acreditava que ele podia ser culpado. Eu só acreditei quando ele realmente, assim, mostraram as cenas e ele estava falando pro filho dele. Porque eu não estava acreditando, eu achei, assim, que essa série foi impecável, e eu vi a entrevista que a Nicole deu com ele, e ela falou que realmente, assim, todo mundo fala que ela, como psicóloga, não soube agir e tal, mas esse é o ponto da série que eu falei no começo, né? Que a pessoa, quando é com ela fica em choque, ela não sabe o que fazer, mesmo tendo mestrados e muito mais coisas. Eu achei interessante também a família dela, o pai, né, dela, que sempre soube que o Jonathan não prestava, né? E aí isso me deu também um parênteses, assim, que eu pensei, bom, ele disse que ele viu muito dele no Jonathan, será que o pai dela também não era um desses tipos, assim, né, que fazia algumas coisas fora da lei, só que não foi pego, porque ele também foi lá na escola e falou umas coisas lá pro diretor, meio que ameaçando ele. Então, eu pensei isso aí também. E essa série, assim, me deixou arrepiada assistindo, assim, porque eu vi alguns comentários que ela é muito lenta. Eu não achei, porque ela é uma minissérie de 6 capítulos que eu achei que passaram bem rápido. Tem algumas partes ali que se arrastam um pouco, mas eu achei que é nada demais, porque todas têm um sentido para aquilo acontecer. E desde o primeiro episódio a pessoa fica numa tensão, então eu achei fantástica essa série. Essa diretora merecia, assim, muitos prêmios. Porque ela também fez a outra série com a Nicole que eu vou assistir depois. Bem, a gente tem que falar sobre a Hayley no tribunal e ela como advogada também. Porque eu achei sensacional a atuação da atriz. Eu já vi outros filmes com ela. Ela sempre faz um ótimo papel. Só que ali, como advogada, ela realmente é aquelas, assim, top de linha ali, que tira qualquer um da cadeia sendo inocente ou culpado. E ela disse, não esconda nada de mim. E aquela cena já entrega bastante, assim, porque ela também acreditava na inocência dele. Só que depois que teve ali aquele testemunho ali da Nicole, né, e que ela falou tudo ali na lata de todo mundo, ela disse, você que foi o idiota, você perdeu, ela estava no nosso time e você perdeu não escondendo o machado lá, o martelo, né, e ele, né, só sentiu, assim, então ali já mostrou pra nós que realmente ele era o culpado e a Hayley percebeu que ele era o culpado. Também falando dessa parte, assim, eu fiquei, nossa, sabe, porque eu tinha certeza que ia acontecer alguma coisa. E foi o plot twist, né, da série. Porque eu pensei assim, por que a Grace Nicole, né, tá testemunhando por ele depois de tudo que aconteceu, e ela tinha falado com a amiga dela, então eu sabia que tinha uma coisa estranha acontecendo ali, só a gente não sabia o que, eles só deram a entender que ia ter uma reviravolta ali, e foi o que aconteceu, porque ela começou ali a falar as coisas e tal, e de propósito a amiga dela tinha entregado pra advogada, né,
pra interrogar ela, falando as coisas que desmascararia ele ali na lata. Então ela falou ali que ele não tinha remorso e tal, e diagnosticou já ele com, né, transtorno narcisista, não sei se psicopata também, só que na lata, sabe? Ficou uma coisa assim, e aí sim dependeu muito do ator, porque até então ele tava super carismático e amável com todo mundo pra poder usar todo mundo. E quando ele viu que tinha perdido a Grace, que já tinha perdido o julgamento, ele mostrou a face real dele. E mais uma vez, o elenco sempre ajuda muito. Não por serem, assim, artistas famosos ou coisas assim. Só que eles são artistas bons. São pessoas, assim, que sabem interpretar. Todo mundo sabe. O próprio filhinho ali deles foi um artista, um pilar ali. Ele parecia muitas vezes um gurizinho, ele tinha uns 14, 15 anos, mas ao mesmo tempo ele estava tentando proteger o pai escondendo a arma do crime, ele estava tentando fazer algumas coisas ali para ajudar a família a ficar junto, mas quando ele viu que o pai realmente era um assassino, ele perguntou para Grace assim: a gente vai realmente ficar junto? Você quer isso? E aí ela diz: não. O que você quer? E aí ele fala: não, o que você quer. Então ele tinha uma maturidade para saber que não seria o ideal eles ficarem juntos. Então no final também, né, no episódio, ele descobre que realmente o pai dele era sequestrando ele. Então, dito isso, essa série foi fenomenal.